Boa noite. Eu quase não vinha pregar. Essa semana para mim foi um pouco difícil. O Guilherme começou com febre, aí meu ônibus bate, eu me machuco. Aí eu liguei para o Gilvan, falei, Gilvan, não vou pregar. Eu estou muito dolorida, eu não vou pregar, não vou conseguir. Mas eu sentada lá no hospital, e eu pensei assim, depois que eu falei com o Gilvan, eu falei assim, será que eu não estou sendo covarde de me esconder, né? Porque é vergonhoso estar aqui na frente. E eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor tem feito na minha vida e que eu acredito que foi Ele que colocou no meu coração essa palavra. Na semana que Magno veio pregar, o Alberto chamou algumas irmãs para orar, né? E eu fiquei olhando, e eu falei assim, Jesus, por que tanta gente doente? Por que a gente tem que passar por tanta dificuldade? Porque a igreja é tão afetada, tantas pessoas que você olha para um lado, tem um irmão passando por uma situação. E veio no meu coração, tudo coopera. E eu falei assim, mas no mesmo tempo eu falei assim, não, é porque eu gosto do texto. Mas na semana, tudo que eu pensava, quando uma coisa dava errado ou certo, tudo coopera. Eu falei assim, então, é a minha palavra. Tudo coopera. E eu quero compartilhar com vocês, o texto que eu vou compartilhar é Romanos 8, 28. Eu vou abrir aqui, só um momento. Na minha Bíblia está assim. E sabemos que tudo o que nos acontece está operando para o nosso bem, que operamos para o nosso bem, se amamos a Deus e se estivermos ajustados aos seus planos. E algumas pessoas me conhecem, outras não, mas eu vim para Brasília com 13 anos, debaixo de uma palavra do Senhor. Eu lembro que, quando eu vim para Brasília, a gente estava passando por uma necessidade no meio da família. Minha mãe estava se divorciando do meu pai. E, num retiro, a minha mãe já tinha falado, cogitado a ideia de a gente vir para Brasília. Mas a gente ainda não tinha uma resposta se a gente vinha para Brasília. E, naquele momento, no retiro, numa oração, o Senhor falou para mim que eu viria para Brasília, mas que eu viria sozinha. E eu vim. Alguns irmãos acharam que minha mãe era doida. Como é que ela ia me deixar vir sozinha? Tudo bem que eu ia morar na casa dos meus tios, mas eu sabia que aquilo ali era para o meu crescimento e que isso ia cooperar para a minha vida. E eu vim. Passei por muitas dificuldades, saudades, porque quando o Senhor falou para mim que eu ia para Brasília, Ele falou para mim que eu viria só, mas que a minha mãe viria no tempo dele. E eu achei que o tempo dele ia ser um mês. Minha mãe... Mas não foi assim. Minha mãe veio em maio. Nesse período, eu morei com os meus tios, me abençoaram muito, mas eu vivi alguns conflitos dentro de mim. Porque, ao mesmo tempo que naquele retiro o Senhor falou comigo que eu viria para Brasília, o meu coração ele já estava querendo se distanciar. Por quê? Porque eu queria a minha mãe perto de mim. E o Senhor, Ele foi colocando e foi me ensinando que o tempo dEle não é o meu tempo. E que Ele queria me ensinar a crescer. E eu vim... Minha mãe veio, graças a Deus. Matei minha saudade. Matei a saudade. E fui crescendo. Comecei a trabalhar, correr atrás das minhas coisas. E no meio da igreja, sempre envolvida com os irmãos.
E eu olhava e alguns irmãos olhavam para mim e falavam assim: ah, mas você é muito divertida, você é muito risonha. Mas, na verdade, ninguém sabia o que passava dentro de mim. E o que tinha dentro do meu coração. Existiam muitas feridas que precisavam ser curadas e que eu sabia que, assim que elas fossem curadas, eu poderia ajudar algumas pessoas. E uma dessas situações... Só um momento. E uma dessas situações, eu me vi com falta de perdão. E isso já depois de casada. Eu fiz o curso Mulher Única. E no curso Mulher Única tem uma parte que fala sobre o perdão. E eu achava que perdoar era eu falar assim: eu te perdoo, mas eu não quero conviver com você. E para mim era assim. E por muitas vezes eu não quis conviver com meu pai. Eu não quis porque eu não o amava. E, desculpa. E uma vez eu ouvi numa pregação que quando você não perdoa, você mata a pessoa. E eu falei assim: Senhor, eu preciso ser curada. Eu preciso que isso coopere para o meu bem. Eu preciso. E, ao mesmo tempo que eu queria, eu pensava: o que custa? Ah, mas ele fez isso comigo. Ah, mas eu passei necessidade. Ah, mas viam vários questionamentos na minha cabeça. Mas eu falei assim: Senhor, eu preciso de ajuda. E eu falei numa reunião de mulheres ali: irmãs, eu quero perdoar. Eu não sei como, mas eu quero. E a partir daquele momento, aquelas irmãs me abraçaram e começaram a orar comigo. E eu sei que quando eu tive a oportunidade de estar com o meu pai, eu abri o meu coração totalmente para ele. E eu falei assim: Pai, eu quero amar o Senhor. Eu quero ter o Senhor perto de mim. E eu sei que isso se passou. Hoje, o meu pai é uma pessoa que me liga e fala que está com saudade de mim. Eu ligo para ele e falo para ele: Pai, eu te amo. Eu sinto sua falta. Eu sei que, irmãos, comigo foi o meu pai. Com vocês pode ser outra pessoa. E é tão bom você perdoar, você viver o perdão e ver que o Senhor, Ele restaurou o seu coração. E isso coopera para o meu bem. Porque eu cooperar para o bem, para eu crescer no Senhor, para eu ser igual a Jesus. E tem um texto, tem um texto que fala sobre o perdão e que eu queria ler com vocês. Desculpa, irmãos. Esse texto ele está em Marcos.
Marcos 11, versículo 25. E diz assim: mas quando estiverem orando, primeiro, perdoem aqueles que porque foram ofendidos, para que seu Pai, que está nos céus, também perdoe os seus pecados. Mas se não perdoarem os outros, o seu Pai, que está nos céus, também não perdoará o seu pecado. É muito sério, porque quando a gente vai prestar atenção, como que eu vou pedir para Deus, para Ele perdoar os meus pecados, se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão? Senhor, Ele não vai perdoar. Simplesmente, a gente vai pedir algo que a gente não é capaz de fazer. E Ele foi o exemplo que foi o primeiro a fazer. Sem necessidade, porque Ele é Deus, Ele morreu por nós e perdoou todos os nossos pecados. E outra situação que eu quero colocar para vocês, referente a cooperar na minha vida. Tudo coopera na confiança no Senhor. Às vezes a gente passa por algumas situações na vida que nos ensinam a confiar no Senhor. E por muitas vezes a nossa tendência é olhar para o lado e falar assim: não, eu consigo fazer isso aqui. Não precisa, não. É como se você pedisse licença para Deus. Fala: não, peraí, deixa que eu faça aqui agora. Se precisar. Mas não é assim. A gente precisa confiar no Senhor. E eu vivi isso. Eu tinha um emprego bom. Meu marido também. A gente tinha uma condição financeira muito boa. E eu achei que ali eu podia... já estava no nosso... A gente já queria ter um filho. E eu achava que ali eu podia confiar. Se eu ficar grávida, eu vou ter um dos melhores hospitais. Eu pensava assim. Mas não foi assim. Eu fiquei grávida, sim. Mas o Senhor não permitiu que essa gravidez fosse à frente. E logo um tempo depois eu fui mandada embora. E eu perdi o plano de saúde bom que eu tinha. E a gente numa situação difícil, São Magno trabalhando, eu apareci grávida. E quem ia pagar o meu parto? Como que eu ia me consultar? Quem ia comprar as coisas que eu sonhava em ter, em colocar dentro de casa? Foi o Senhor. Eu fui, tive no hospital público, graças a Deus. Meu filho está aqui, saudável. Foi fácil, não. Mas Jesus estava lá. Mas o Senhor foi mostrando. Eu sou muito ansiosa. O Magno fala que, às vezes, eu como um pouco o juízo dele, por causa da ansiedade. Mas o Senhor, Ele proveu tudo. Até o que eu não precisava. Assim, coisas que eu achava que era luxo. O Senhor mandou. O quarto do meu filho, que eu não tinha condições de fazer, o Senhor fez do jeitinho que a gente queria. E é muito importante a gente confiar no Senhor. E isso também coopera para o bem. Outra situação que coopera para o bem é a fé. A fé, ela nos leva a crescer. Ela nos leva também a confiar totalmente no Senhor. Porque muitas vezes a gente é muito fácil a gente falar. A fé é a certeza a certeza das coisas que a gente não vê. E
É fácil falar, mas viver é difícil. Você é testado, é aprovado. E num dado momento também da minha vida, eu precisei ter fé. Eu falei para o Senhor que, quando eu perdi esse bebê, os médicos falaram para mim: vai ser difícil, desiste, você não vai conseguir. E eu falei assim: não. Dentro de mim, eu não aceitei. É lógico que eu vivi momentos ruins. Eu vivi, algumas pessoas que conviveram comigo viam como eu estava. Mas eu lembro que todas as vezes, todas as noites, eu olhava para o Senhor e falava assim: Senhor, eu não aceito. Eu quero ser mãe. Todas as noites eu falava: Senhor, eu não aceito. Eu vou ser mãe. E as pessoas falam para mim assim: ah, você é nova. Por que você correu tanto atrás? Eu falei assim: porque o Senhor, Ele vai me dar esse filho. E eu fiz tratamento um tempo, mas como eu perdi meu plano, eu falei: é na fé. Eu sei que o homem, ele pode fazer muitas coisas, mas quem pode fazer por mim é o Senhor. E o Senhor, Ele fez. Graças a Deus, o meu filho está aqui. E isso cooperou para a minha vida. Porque quando eu penso em olhar para o lado e perder a fé, eu vejo o que o Senhor fez. Desculpa. A Lide, ela costuma falar assim: eu acho tão bonitinho quando você fala de Jesus. Eu falei assim: Lide, não é bonitinho, eu choro. Mas eu quero, irmãos, dizer para vocês que não tem dificuldade. Não tem... Às vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o outro. Que aquilo que a gente está passando é injusto. A gente questiona: por que eu estou passando por isso aqui? Poxa, não tem necessidade. Poxa, por que fulano vive uma vida boa e eu estou aqui? Mas a gente não sabe os planos de Deus. E que tudo coopera para o nosso bem e para o nosso crescimento. Jesus, espera aí. E para finalizar, eu não sou pastora, viu, João? Eu quero falar que tudo coopera na falta. Quando a gente pensa que faltou, poxa, faltou um alimento, faltou um remédio, faltou um carinho, faltou um abraço, faltou um amor. O Senhor, Ele envia. E a gente pode enxergar que é o cuidado do Senhor. E eu sou muito grata pela igreja. Porque a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, ela está pronta para te ajudar, para te abraçar, para te amar e para estar com você nos momentos mais difíceis. Voltando para a minha vida, os últimos momentos que a gente passou, quando o Magno pegou Covid, eu não tive nem a oportunidade de depois falar com as irmãs, até esqueci, me perdoem. Mas eu lembro que no dia que Magno internou, eu já ficava com o celular do lado, que eu sabia que alguém ia me ligar.
o meu celular ele não parou de tocar. Eu estava sozinha dentro de casa. Mas eu não estava sozinha. Era irmão fazendo chamada de vídeo comigo para me ver, para dizer que estava comigo. Era irmão querendo levar comida para mim. Era irmão querendo levar remédio para mim. Preocupado comigo. Era irmão me ligando até de madrugada. Mas eu não me senti só. E eu agradeço à igreja pelo cuidado, tanto comigo, tanto com meu marido, tanto com meu filho. Meu filho precisou de socorro, eu pedi socorro e socorreram meu filho. Foi uma mão de obra, mas deu certo. O Magno precisou de um celular. Eu liguei, Lucas, tem como? Eu penduro aqui na porta, eu boto um álcool para você não pegar Covid. Ele foi lá e levou o celular. E tudo coopera, porque me ensinou a ter um coração grato. Me ensinou a ter um coração amável. Um coração disposto a cooperar com os irmãos. Eu não sou muito de falar, mas aquilo que vocês me pedirem, dentro das minhas possibilidades, eu estou junto. E isso coopera para o crescimento, tanto da igreja, porque o crescimento da igreja unida, que a igreja se uniu nesse momento, e a gente cresceu, e vai crescer, e isso coopera. E eu quero ler o último versículo, que é o versículo 29 de Romanos. Diz assim: desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, de tal modo de que seu Filho seja o primeiro entre muitos de seus irmãos. Por que eu li esse texto com vocês? Porque se tudo coopera, é para que nós sejamos a imagem do Senhor. E nós fomos chamados pelo Senhor. E eu acredito que cada um aqui tem alguma coisa na vida que coopera. E que tudo coopera. E quando eu penso em reclamar, em questionar, ultimamente tem sido assim. Vem, tudo coopera. E eu falo assim, Senhor, é para o crescimento. É porque eu tenho que ser igual a Jesus. E eu quero ser igual a Jesus. Amém?